E aí, meus amigos, vamos falar um pouquinho a respeito da criminologia, as relações do racismo, do preconceito e o direito penal, a criminalização das massas negras, das comunidades mais carentes? Vem comigo! Meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista e esse é o Esclarecidamente. Eu gostaria de convidar vocês primeiro para assistirem lá no meu perfil, @madeira.beribazu, uma live que ficou salva, que eu fiz com o Dr. Diogo Carvalho, onde ele nos trouxe uma explicação muito bem feita a respeito da criminologia crítica e no contexto da capoeira, porque nos remete a essas manifestações de hoje em dia sobre a violência do Estado contra o povo negro. Nesse vídeo agora eu vou trazer a respeito da criminalização da capoeira, alguns contextos, alguns pontos específicos de forma bem resumida, é verdade, mas nós vamos estar trazendo aqui um conhecimento para entendermos um pouco mais a respeito desse movimento de criminalização que o Estado tem e de violência sobre esse povo, ao qual se entende que não tem muitos direitos. Isso é um contexto histórico. Nós sabemos que a capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, porque ela foi criada pelos escravos, pelos negros, pelos africanos no território brasileiro, ao qual se entende que não tem muitos direitos. Isso é um contexto histórico. Nós sabemos que a capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, porque ela foi criada pelos escravos, pelos negros, pelos africanos no território brasileiro. É um contexto cultural do próprio Brasil, da própria essência brasileira. Os negros, a partir do momento que foi proibido o tráfico negreiro para o Brasil, com a Lei Eusébio de Queiroz, durante um percurso de aproximadamente 40 anos, várias leis, vários movimentos abolicionistas aconteceram, como a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, enfim. Os negros, com a Lei Áurea, a partir da sua liberdade, eles se viram obrigados a ir para as cidades porque não havia condições de adquirirem terras, não havia condições por uma própria lei que impedia, e então, sendo esse seu trabalho específico, o trabalho nas terras, eles se viram obrigados a ir para a cidade e conseguiram um trabalho de forma remunerada muito aquém do que se remuneravam aquelas pessoas que trabalhavam às vezes no mesmo ofício, porém não eram ex-escravos. Além do que, não tinha trabalho para todo mundo. Muitos dos negros então começaram a praticar crimes para sobreviver, para poder comer, para poder manter a sua existência. Com isso, a sociedade, o Estado começou a ver as condutas dos negros como condutas perigosas, criminalizaram então a capoeira e algumas práticas religiosas próprias dos negros. Até 1930 a capoeira foi considerada crime. A década de 30, melhor dizendo, foi considerada crime, apesar de existir ainda a sua prática perante alguns movimentos culturais, como a capoeira acontecia dentro dos terreiros, de candomblé, como forma de se esconder do regime do Estado, de repressão da polícia. Mas apenas em 1940, com a edição do Código Penal, ela deixou de ser um crime, porque o Código Penal não trouxe mais esse contexto da tipificação da capoeira como uma conduta criminosa. A capoeira, ela é a própria essência da existência do negro, do escravo, conta a história de luta e de resistência. A gente percebe hoje que todo esse povo onde a capoeira está inserida na atualidade são aquele povo de classes menos favorecidas, as comunidades menos favorecidas, a capoeira está sempre inserida. Hoje nós percebemos os presídios, a maioria é de negros, isso é indiscutível, assim como a maioria de presos provisórios, que é uma grande quantidade, acima dos 40% dos presos são provisórios, a maioria desses presos são negros. Nós sabemos que as classes que possuem as condições melhores respondem ao processo em liberdade. O Estado, na sua forma de alienar as pessoas com a sua ideologia, ele traz umas condutas criminosas tentando educar as pessoas conforme aquilo que ele entende que seria moral, mas o moral é aquela sua própria imposição de condutas as quais esquecem e não valorizam as culturas. Eu espero que as culturas sejam valorizadas em toda a sua essência, que as pessoas possam ser o que elas realmente querem e possam ser valorizadas como elas são, não como o Estado pretende que elas sejam. Esse é o esclarecimento de hoje.
Eu espero que você goste, curta, compartilhe, deixe seu comentário, porque você tem todo o direito de saber.